Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje a gente vai para a segunda parte aqui do nosso curso de SQL com o SQLite 3. Então eu vou iniciar aqui mostrando como fazer a instalação do SQLite 3 no Linux. Aqui no caso eu estou utilizando o Ubuntu. Se vocês estiverem utilizando outra distribuição, é só vocês verificarem aí qual é o gerenciador de pacotes que você está utilizando e como você digita o comando para fazer a instalação de pacotes. Então aqui no Ubuntu eu vou abrir um terminal, eu vou aqui deixar um pouco mais embaixo. Então, para instalar aqui no Ubuntu, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é digitar SQLite 3, dar 2 tracinhos e escrever version. Ele já vai exibir aqui a versão do SQLite 3 para vocês, se estiver instalado. Eu vou alterar aqui o nome. Se por um acaso ele não tiver instalado, ele vai dar esse erro aqui, tá? Que é o comando aqui não foi encontrado, né? Porque não está instalado. Se esse for o caso de vocês, de ele não encontrar o comando SQLite 3, né? Se você colocar --version, é porque vocês têm que instalar. Então vou limpar aqui, descer. Para instalar ele, vocês vão dar o comando sudo apt install e coloca aqui SQLite 3. Ele vai pedir aqui minha senha. Aqui no caso eu já tenho ele instalado, então ele só leu aqui os pacotes, viu que o SQLite 3 aqui já tem a versão mais recente instalada. Se ele não tivesse instalado, ele ia fazer o download, instalar e configurar já para vocês. Daí é só executar de novo o comando e ele está aqui instalado e funcionando. No Ubuntu é dessa maneira que você vai instalar, a maneira mais simples. Se por um acaso vocês estiverem no Fedora ou no Arch Linux ou qualquer outra distribuição que não tenha como base o Ubuntu, é só vocês pesquisarem aí qual é o comando para instalar o SQLite 3 em cada uma das distribuições. Bom, aqui é simples assim de fazer. Agora a gente vai ver como faz para instalar e configurar o SQLite 3 no Windows. Para configurar o SQLite 3 aqui no Windows, então a gente vai abrir aqui a página do SQLite. Já tenho ela aberta aqui. Eu venho aqui em Download. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser já baixar direto. Então aqui a gente tem várias opções de download para o SQLite 3. Então a gente tem o código-fonte e tem os binários já compilados aqui. O que a gente vai fazer é procurar aqui essa linha aqui dos binários já pré-compilados para o Windows. E a gente vai procurar aqui o SQLite Tools Windows 32. Tá? Aqui a versão dele, a última versão estável é 3.37.2. Então a gente vai clicar aqui nele, fazer o download. Então vou salvar o arquivo. Salvou aqui o arquivo no meu computador. Ele está aqui na minha área de trabalho. Já deixei aqui ele. Então eu vou só clicar com o botão direito, extrair ele, né? E vai extrair essa pasta aqui com 3 executáveis. O que a gente vai utilizar é esse SQLite 3.exe. Então como que a gente vai fazer para configurar ele no Windows? Primeira coisa, eu tenho que escolher um local para salvar meu SQLite. Então eu vou copiar ele aqui e eu vou salvar ele aqui no disco local C. Vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou chamar de SQLite 3 e eu vou salvar aqui dentro. A primeira maneira de utilizar o SQLite 3, né, que eu acho que é a mais difícil, é você entrar na pasta onde ele está salvo. Vou apertar aqui o Shift, botão direito e vou abrir uma janela do PowerShell aqui. Aqui é o Windows 10. Em versões anteriores que não tenham o PowerShell, você vai ter a linha de comando. Então, se você clicar aqui com o Shift e o botão direito, ele vai dar a opção de você abrir a linha de comando aqui. Então pode ser tanto no CMD ou aqui no PowerShell, o que vocês tiverem aí na versão do Windows de vocês. Então aqui, eu abrindo o PowerShell ou o CMD dentro dessa pasta aqui, C:/SQLite 3, ou em qualquer lugar que vocês tenham salvo esse executável. Eu prefiro deixar sempre no disco C, é mais fácil de achar. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que digitar para criar um banco de dados o SQLite 3.exe, dar um espaço, abre aspas, e daí aqui você vai colocar o caminho onde você quer salvar o seu banco de dados. E sempre que você tiver que utilizar o SQLite 3, você vai ter que fazer isso daqui. É claro que se seu caminho não tiver, por exemplo, espaço, você não precisa nem pôr aspas. Eu já falo para pôr aspas porque é mais fácil depois, né? É mais difícil dar erro, na verdade. Então aqui é uma maneira de você fazer. Mas o mais interessante é você conseguir acessar o SQLite 3 em qualquer diretório que você tiver dentro do Windows.
Então é isso que eu vou ensinar a configurar agora. Aqui eu vou fechar esse PowerShell. Então a gente vai abrir uma janela do Explorer. Eu venho aqui neste computador, clico com o botão direito e vou em propriedades. No Windows 10, nessas versões mais novas, você vai ter essa janela preta aqui, ou da cor que tiver o tema do seu Windows 10, mas ela é um pouco mais complexa, né, visualmente falando. Mas nas outras é a mesma coisa. Nas outras versões você vai clicar no computador, o meu computador, antes era meu computador, né, com o botão direito e vai em propriedades. E nas duas você vai ter essa opção aqui, configurações avançadas do sistema. Então é só procurar aí na janela da sua versão do Windows, se não for a mesma aqui, onde tem essas configurações avançadas do sistema. Vou clicar aqui. Aqui vai abrir essa janelinha, que são as propriedades do sistema. Já vai vir aqui marcado o avançado. Eu venho aqui em variáveis de ambiente. Aqui eu vou ter minhas variáveis de ambiente. Então eu tenho as variáveis para o meu usuário e as variáveis do sistema. A gente vai editar aqui essa opção path, que é o caminho. Cada pasta que tiver dentro aqui desse path, para vocês entenderem. Cada pasta que tiver aqui vai ser incluída na pesquisa do Windows quando eu executar um comando. Então, por exemplo, se eu executar um comando, o Windows vai procurar nas pastas padrão do Windows e ele vai também procurar aqui dentro se aquele comando ou aquela aplicação está dentro desses diretórios aqui. Veja que eu já tenho vários já cadastrados aqui, né, configurados. Então, eu vou criar aqui dentro dessa path aqui do sistema. Mas se você quiser criar só para o seu usuário, você pode editar essa path aqui do usuário. Apenas não cadastre duas vezes a mesma path, tá? Então, ou você cadastra aqui ou aqui. Eu vou cadastrar aqui no meu sistema. Então, qualquer usuário vai se beneficiar dessa configuração que eu estou fazendo. Então, eu venho aqui na path. Nas versões anteriores, se eu não me engano, você tinha que editar essa linha aqui. Então, você tinha que ir no final da linha, você dava 2 cliques, ele abria essa linha para ser editada e no final você colocava ponto e vírgula e digitava o caminho. Então o que a gente ia digitar seria C, dois pontos, barra invertida, SQLite 3 e coloca o ponto e vírgula no final. Então seria essa maneira da gente fazer em versões mais antigas. No Windows 10 a gente vai dar 2 cliques e ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente configurar cada linha. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é quando vocês editarem essa path, você não pode apagar nada do que está aqui. E vocês têm que lembrar de colocar esse ponto e vírgula aqui para separar esses caminhos. Se você não colocar isso, você pode quebrar o seu sistema e ele parar de funcionar. Então, muito cuidado na hora de editar a path do sistema. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Venho aqui no final, aqui no caso aqui dessa versão do Windows. Vou clicar em novo e vou pegar aqui, deixa eu antes copiar o caminho aqui. Então, no meu caso aqui, o caminho é C, dois pontos, barra invertida, SQLite 3. Eu não coloco SQLite 3.exe, tá? É só o caminho onde ele está salvo. Então, venho aqui, clico em novo e colo o meu caminho. Dou um OK. Pronto, ele já está salvo. Não dá para ver aqui porque não tem uma maneira da gente exibir a linha inteira. Mas se eu fizer aqui nesse daqui que está um pouco mais curto, dá para ver melhor. O que eu vou fazer aqui, vocês não façam no de vocês, tá? Senão pode dar problema. Porque eu estou cadastrando nos dois, no usuário e na variável do sistema. Então dou um OK aqui. Veja que aqui no final ele adicionou C, dois pontos, barra invertida, SQLite 3 e deu um ponto e vírgula. Então é o caminho, o que vocês vão colocar aqui é o caminho onde vocês colaram o seu SQLite 3.exe. Isso que eu estou fazendo aqui não é só para o SQLite. Eu vou excluir aqui, tá? Para não dar problema. Isso não é apenas para o SQLite 3. Qualquer aplicação em linha de comando que você queira acessar de qualquer lugar do seu Windows, né? De qualquer diretório do seu Windows, é só você adicionar aqui nessa path. Daí você escolhe se você quer só para o seu usuário ou para todos os usuários. Aqui no caso eu fiz para todos os usuários, tá? Então dou um OK, dou um OK. Se eu vier aqui no meu desktop, por exemplo, apertar o Shift e clicar com o botão direito, eu venho aqui, abro uma janela do PowerShell. Agora se eu digitar SQLite 3 e der um Enter, veja que ele exibe para mim, já abre aqui o SQLite e ele começa a funcionar aqui em linha de comando. Então essa é uma maneira, né? Essa é a maneira para vocês testarem se deu certo. Se eu vier aqui de novo, eu vou
Vim aqui na configuração avançada, vou na variável de ambiente, vou alterar aqui a path. Aqui eu vou editar, em vez de SQLite 3, vou colocar SQLite 33. Vou dar um OK. Eu já mudei o local lá, então ele nem vai achar esse local para fazer a consulta. Se eu fizer a mesma coisa, abrir o PowerShell aqui e der um SQLite 3, veja que ele vai dar um erro aqui, que o SQLite 3 não existe. O que a gente fez foi só deixar ele visível para o sistema operacional. Aqui no caso, como eu tirei ele de lá, ele já não consegue reconhecer. Aqui a gente está no desktop, né? Não é onde está salvo o nosso executável, ele não vai achar esse executável. Então vamos voltar aqui, alterar de novo, variáveis de ambiente, path, vou deixar de novo acertadinho aqui. Então OK, e ele volta a funcionar então. Se eu digitar o SQLite 3, vamos tentar um version aqui. Opa, SQLite 3, né? E não SQLite. Veja aqui, ele já me exibe aqui a versão aqui do meu SQLite. Vou fazer um negócio aqui para vocês entenderem como funciona. Eu vou alterar o nome do meu SQLite 3 para banco, só banco, banco.exe. Se eu der um SQLite 3 agora, ele não acha, mas se eu digitar banco, ele vai achar. Por quê? Porque ele vai procurar um executável chamado banco dentro de todos os diretórios que estiverem cadastrados na variável path. Então é muito importante que vocês, de novo, eu vou explicar de novo isso daqui, porque eu já fiz esse tutorial em outro canal e teve gente que perdeu o sistema, teve que reinstalar o Windows, porque fez isso daqui. Veio aqui na variável de ambiente e apagou essa linha aqui e deixou só o C, aqui nessa linha no caso, e deixou só o caminho para o SQLite 3. E daí o sistema quebrou, porque ele não conseguia achar mais os executáveis. Então tomem muito cuidado para não apagar isso daqui, tá? Porque isso daqui é necessário para que seu Windows funcione. Então aqui por hoje é só isso. Eu vou renomear aqui de novo para SQLite 3.exe. Então hoje a gente aprendeu a configurar ele no Windows e no Linux. Veja que no Linux é bem mais fácil do que configurar aqui. Dando certo, é só fazer o comando lá em qualquer lugar do sistema, ver se funciona. Funcionando, a gente já pode partir para a próxima parte do curso. Se não funcionar, deixem aí nos comentários, eu tento ajudar para a gente conseguir configurar e vocês conseguirem dar continuidade aí ao curso de SQL com SQLite 3. Na próxima parte do curso a gente vai ver os comandos básicos e a parte básica desses comandos. Então a gente não vai se aprofundar muito, a gente só vai aprender a criar um banco de dados e usar os comandos básicos, que é criar uma tabela, inserir dados, pesquisar, editar os dados e excluir os dados. E depois, claro, nas próximas aulas a gente vai se aprofundando em cada um desses comandos para a gente poder aprender a utilizar da melhor forma possível o SQL. O SQL, lembrando, é uma linguagem de consulta que pode ser utilizada em vários outros bancos de dados, tá? Os bancos de dados que a gente criar no SQLite 3 só serve para o SQLite 3, mas os comandos que a gente utilizar ali, a gente vai poder utilizar em qualquer outro banco de dados que utilize SQL. Então agradeço a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha aí para ajudar. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula ou o próximo tutorial.